A gente segue falando do mercado de infraestrutura, porque depois do roadshow do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o governo federal anunciou que 6 empresas demonstraram interesse em participar do leilão de concessão do terminal, o certame do aeroporto Fluminense, que é o terceiro maior do país, está previsto para o dia 30 de março. Sobre os próximos passos dessa operação, a gente tem aqui no estúdio com a gente Maurício Portugal, nosso colunista aqui do CNN Money. Maurício, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. E sobre esse tema é interessantíssimo falar, né? Porque estamos assim quebrando um paradigma no setor, né? Basicamente, a gente está falando de um ativo, né? A concessão do Galeão, que foi licitada em 2013, né? E foi um dos maiores lances por concessão que já aconteceu na história. O maior pagamento de outorga de concessão que já aconteceu na nossa história. 19 bilhões de reais. Né? Que se você corrigir para hoje, são 37 bilhões de reais. Né? E para além disso, tinha um capex a ser feito de alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais, valores da época. Se corrigir para agora, é 4,6 bilhões de reais, mais ou menos. Tá? Então, a gente está falando de uma enorme concessão, feita numa época que a gente estava esperando que o país crescesse 4% ao ano, né? E aí veio a crise de 2015 e 2016. Da Copa do Mundo para vir ainda, né? Uma expectativa gigantesca. E aí, o que é que aconteceu? Quando acontece uma coisa dessa, numa concessão desse tamanho, no princípio da concessão, é muito difícil recuperar. Quando ela começou a recuperar, veio o Covid. E aí... E além disso, tinha um problema estrutural que era a relação com o Santos Dumont. Na medida que você cresce o Santos Dumont, é muito difícil do Galeão se sustentar. Você imagina o seguinte, o Galeão é o segundo aeroporto do país em relação à demanda de passageiros internacionais. Né? Ele se apropria, inclusive, no plano de negócios, é prevista a saturação de Guarulhos, e aí o Galeão cresce, inclusive, em passageiros internacionais. Só que você tem um problema. Para você atrair voos internacionais, a métrica que você usa é 6 voos domésticos para 1 internacional, porque os voos domésticos alimentam o internacional. Só que como o Santos Dumont estava sem restrição e foi crescendo o número de passageiros, mesmo com todas as dificuldades operacionais do Santos Dumont, isso terminou canibalizando também o Galeão. Então, apesar do aeroporto ser muito bem gerido pela Changi, apesar do aeroporto cumprir todas as suas obrigações, é como se fosse assim uma padaria que gera lucro, mas não dá para pagar o aluguel, né, no shopping mais caro de São Paulo. Né? Então era inviável o contrato nas condições em que estava. Vários especialistas desde 2016 estão dizendo, olha, precisa renegociar, não tem como esse contrato ficar de pé. E o governo tinha muita resistência, muito medo do TCU, até que em 2023 o próprio TCU se deu conta que era preciso renegociar esses ativos e aí abriu uma área para fazer essas renegociações, não para fazer, mas para ser a Câmara, digamos assim, Câmara de Conciliação, onde essas renegociações acontecem. Até que ano ia a concessão, Maurício? A concessão é de 25 anos, começando em 2013 e 2038, né? E vai continuar com esse prazo. Eles renegociaram o contrato, mas não aumentaram o prazo. Para você ter uma ideia, o pagamento, quando você pega 37 bilhões, né, tô pegando o valor atualizado, se for, vamos dividir em 25 anos, a gente está falando de 1,6 bilhão por ano a ser pago de outorga. É absolutamente inviável, depois de todos desses eventos, que isso acontecesse. Para a gente falar em número de passageiros, Vitor, o Galeão vai atingir em 2025 mais ou menos 18 milhões de passageiros. Na projeção originária, era em torno de 40 milhões de passageiros. A critério de comparação, Guarulhos movimenta quantas pessoas, mais ou menos? Guarulhos movimenta bem mais do que isso. Guarulhos é o maior aeroporto do país. O número exato eu não tenho de cabeça nesse momento, mas é bem maior. Né? E o Galeão, como eu falei, ele se beneficia da saturação de Guarulhos, porque Guarulhos, apesar de gerar, né, muito mais passageiros, ele não tem uma capacidade de expansão
evidentemente, infinita. Com mais de 43 milhões de passageiros aqui, né, no aeroporto de Guarulhos. 43 milhões. 43 milhões em 2024. O Galeão está agora com 18, estimado para 2025, não fechou, eu não tenho um número fechado, mas a projeção era para que 18 milhões. Então você imagina que se você projetou esse pagamento de outorga considerando em torno de 40 milhões para o ano de 2025, e se você só tem 18, e 18 que ele atingiu depois do ramp-up do Covid, porque o Covid mudou o costume das pessoas, né? Várias coisas que você fazia viajando, você passou a fazer online, né? Então, houve uma mudança estrutural. Bom, aí o que é que foi feito? Foi renegociado o contrato, na renegociação, a Infraero vai sair, foi estabelecido um valor de pagamento para que novos players, se quiserem participar do leilão, vão participar e quem ganhar tem que pagar pelo menos, o lance inicial é de 900 milhões. Desses 900 milhões, metade mais ou menos, 450 mais ou menos, vai para pagar ao acionista atual, se ele perder o leilão, ele participa do leilão, ele tem a obrigação de participar do leilão e de dar o lance mínimo, né? Mas se ele perder, ele recebe metade desses 450 milhões, e a Infraero recebe mais metade, saem do controle da concessionária e entra um novo controlador na concessionária, né? Para entrar nessa licitação, cada participante precisa de uma garantia de proposta de em torno de 150 milhões de reais. Então, só gente que realmente sabe o que está fazendo é que vai entrar aqui. E a minha expectativa, o governo divulgou hoje que tem 6 players para entrar. A minha expectativa é o incumbente mais 2, tá? Porque outros olharam, etc., mas tem 2 que de fato estão olhando de maneira bem detida, detalhada e que eu tenho expectativa que entre no leilão. Então vai ser um sucesso, a gente vai ter um contrato renegociado. Uma das coisas centrais na renegociação é que eles tiraram o pagamento de outorga fixa. Agora o governo é como se fosse um sócio do concessionário. Ele recebe 20% da receita bruta do concessionário. Deixa eu te perguntar, Maurício, há algum tipo de risco, apesar de você trazer para a gente essa necessidade de uma repactuação desse contrato, algum tipo de possibilidade de uma judicialização, por exemplo, caso a Changi, por exemplo, não seja a vitoriosa nesse certame? Eu queria entender também se há interesse por parte da Changi em manter esse contrato, evidentemente, né, alterado, pelo menos repactuado. Eu conversei com vários players. A Changi, nesse momento, não pode se pronunciar, né, porque tem um acordo que ela não pode falar nesse momento. A Changi, quer dizer, a Changi e a concessionária do Galeão não podem falar, os executivos, mas conversando com o mercado, eu realmente acho... Eu me perdi na sua pergunta. Perguntei se há algum risco de judicialização. Não. De judicialização eu acho absolutamente improvável. Porque, veja, o contrato foi renegociado pelo aeroporto do Galeão, pela concessionária do aeroporto do Galeão. Então, ele tem a melhor informação, ele tem todos os dados, ele tem uma posição privilegiada, porque ele não precisa da garantia de proposta. Por outro lado, ele garante o pagamento desses 900 milhões, porque se não aparecer ninguém, é ele que tem que fazer isso. O contrato está negociado nas condições dele, né? Não em condições impostas pelo governo. Como o governo sabia que isso ia ser submetido ao mercado, ia ter um leilão, o governo disse, eu posso pegar os dados do Galeão, usar os dados dele. Se tiver alguma coisa errada, tiver superestimado o valor ou sobreestimado, o mercado vai corrigir. E por isso foi feita uma renegociação muito rápida, usando os dados e as projeções do próprio Galeão, né, dadas pela concessionária, de maneira que eu não acho que ela tenha nenhum incentivo para judicializar, mesmo que ela perca. Acho que não tem nenhum incentivo. Maurício, pensando naquela estratégia, né, isso foi amplamente divulgado, publicizado pelo próprio prefeito Eduardo Paes, de esvaziar o aeroporto do Santos Dumont, né, limitar destinos e números de voos, exatamente para que o Galeão fosse mais utilizado, né, fosse destino de mais voos e também ponto de partida de mais voos. Eu queria entender, essa estratégia ela deu certo nessa tentativa de movimentar ainda mais o aeroporto internacional?
A estratégia deu certo por algum tempo, né? Mas mudou o ministro, se mudou a restrição. Mas na renegociação isso foi um tema importante, foi um tema muito discutido. O problema é o seguinte, você não tem como precificar o aeroporto do Galeão se você não sabe exatamente o que vai acontecer com o Santos Dumont. Porque se você não tem restrição, né, reduz os passageiros do Galeão. Se você tem restrição, aumenta. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, estabeleceram que no contrato constaria como é que ia se portar a restrição ao SDU, ao Santos Dumont, e essa restrição vai caindo até desaparecer. Ela cai até 2028. De 2028 em diante não tem mais restrição. Cada aeroporto, eles vão competir como se fossem iguais. Isso foi feito para que você pudesse precificar. Se isso não acontecer, um ministro futuro chega lá e resolver abrir novamente o Santos Dumont, o Galeão tem direito a reequilíbrio, considerando a curva que era esperada, né? Então, esse foi um dos problemas que se resolveu. Os principais problemas que se resolveu foi esse, e foi o problema do pagamento da outorga fixa, porque essa outorga fixa estava num valor muito alto, né, considerando que o número de passageiros não cresceu como se esperava. Por que não cresceu como se esperava, Maurício? Crise de 2015 e 2016. O número de passageiros em aeroportos é muito sensível ao PIB. A gente estava com a perspectiva de crescer PIB 4% ano a ano, que eu achava até uma expectativa um tanto irrealista, mas foi essa expectativa que foi usada nos estudos de viabilidade. E aí veio 2015, 2016, quando você junta esses 2 anos, você tem uma queda do PIB de 7%, e aí a demanda nunca mais se recuperou completamente, e aí veio o Covid, perdeu 90% da demanda, mudou os hábitos das pessoas, né? Então, realmente foi um contrato sujeito a uma série de choques, ele foi vítima de uma série de choques. Às vezes tem uma narrativa aqui e ali de que foi uma proposta muito agressiva lá na origem, mas não dá nem para afirmar isso, porque foram tantos choques que não dá para você saber se foi a clássica maldição do vencedor. Inclusive, eu não acho que tenha sido. Eu acho que realmente foram coisas muito inesperadas, né? Muito pouco tempo antes da crise, vários analistas diziam que não haveria crise, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa a se elogiar o fato do governo ter feito essa renegociação. Acho que foi feito de forma muito racional. Eu nunca vi a documentação estar tão transparente, várias submissões ao mercado nos últimos meses, de rodovias, etc. Nunca vi ter tanta transparência, tanta documentação disponível. Tá? Inclusive, é difícil você se orientar no data room. E o trabalho realmente me pareceu bem feito. Melhor do que eu vi até aqui. Vamos combinar uma coisa, né, Maurício? É bonito demais chegar no Santos Dumont. Maurício, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Sempre um prazer ter você aqui. Até mais, viu? Até mais. Obrigado.